Graça e paz a todos. Amados, nós sabemos quando Deus tirou o seu povo do Egito, libertou da escravidão, da servidão, ele usou Moisés. E durante esses 40 anos no deserto, alguns pereceram, outros não. Sabemos que aquele povo que saiu do Egito, eles não chegaram até Canaã. Não teve como chegar até Canaã. Mas não que eles não tenham sido salvos. Sabemos que alguns realmente não foram salvos. Eram povos de dura cerviz. Porque há muitas controvérsias quanto a isso. Mas Deus, o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus. Isso não quer dizer que só que foi o povo escolhido por Deus, a nação de Israel, todos de Israel. Entende? Isso não seria que todos seriam salvos. Tanto é que, no decorrer dos milênios, Deus foi levantando profetas, apóstolos, justamente para levar a palavra do Senhor àquele povo de dura cerviz. Então nós sabemos que alguns são salvos, outros não. Não tem dúvida quanto a isso, né? Então tem que parar com essa mania de achar que aquele povo hebreu que pereceu no deserto, todos foram salvos. Não. Tanto é que Deus fala para Moisés: aquele que pecar contra mim, esse morrerá. E o que Deus fez? Deus usou Salomão para construir um templo. Antes de Salomão existia o tabernáculo. Aquelas medidas que a gente vê todos na Bíblia, que seja às vezes até um pouco cansativo, tanto é que Deus é tão detalhista que tinha que ser tudo de acordo com o que Deus pediu. Então era construído o tabernáculo. E depois de um tempo foi construído o templo pelo rei Salomão. E todos tinham que adorar o Senhor no templo. Quem estava muito distante, em outro país, seja o que for, as suas orações eram direcionadas para o templo. Vamos lá. No livro de 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 17 ao 21, diz assim: agora, ó Senhor, Deus de Israel, olha o que Salomão falou, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Porque ele está perguntando, será possível que Deus habite na terra com os homens? Porque Deus ia habitar naquele templo. Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar, não em outro lugar, mas para aquele lugar que estava sendo construído o templo, que construiu. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Então, isso aqui foi uma aliança com o Senhor. Construiu o templo, por isso que as pessoas tinham que dar dízimos para que os sacerdotes levitas que cuidavam deste templo, eles só trabalhavam no templo, eles tinham como sustentar suas famílias. Por isso que era pecado não dar dízimo. Porque se não desse dízimo, o Senhor está vendo lá de cima. Porque aquilo era a casa do Senhor. Existia um templo. Por isso que eles tinham que guardar o sábado para os israelitas. Guardar os sábados, que era o dia de descanso. Dar o dízimo. Se não desse dízimo, o Senhor não faria com que a nação
prosperasse. Não ia ter colheita, não ia ter chuva, as lavouras não iam produzir os seus grãos. Vocês estão entendendo? Então existia realmente um templo. Tinha que realmente dizimar, tinha que realmente guardar o sábado. Então passou o templo, veio Jesus, o Salvador. O que Jesus fez? O véu se rompeu, a velha aliança se foi, tudo se fez novo. Então agora a gente pode adulterar à vontade? Não, Jesus não falou isso. Ele vem cumprir a lei, porque ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Mas Jesus veio pelo seu sacrifício. Antigamente, naquela época do templo, sacrificavam animais para expiação dos seus pecados, que não expiava pecados, era algo exterior. Mas hoje, antigamente também, uma vez por ano, o sumo sacerdote, para entrar no Santos dos Santos, tinha que sacrificar o animal para expiação dos seus pecados, para poder que ele entrasse no Santo dos Santos, para que ele não fosse fulminado. Mas era uma purificação exterior, porque sangue de bodes e carneiros não expiava pecados. Tá? Então, quando veio Jesus, que foi o único cordeiro, o único sacrifício, não precisa mais agora ficar sacrificando ano após ano um animal. Não precisa hoje em dia sacrificar ano após ano Jesus Cristo de novo. E quando o véu se rasgou, não existe mais esse Santo dos Santos. O Santo dos Santos agora é Jesus, é o Espírito Santo. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Não existe mais um templo de pedra. Não existe o templo em Jerusalém de pedra, não existe o templo mais em Samaria, não existe o templo no Rio de Janeiro. Não. Nós somos o templo. Existe dízimo? Não existe dízimo, porque não existe mais sacerdotes e levitas. Vocês estão entendendo? E vamos ler aqui no livro de João, capítulo 4, no versículo 20 ao 26. Fala da mulher samaritana, quando ela estava no poço, e Jesus veio exclusivamente para ela. Preste atenção. Olha o que ela falou para o Senhor Jesus Cristo. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, aquela mulher, ela está falando para Jesus que os judeus, falam que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, porque os samaritanos adoravam no monte deles, ali em Samaria, enquanto os judeus lá em Jerusalém. Vocês, samaritanos, Jesus falando para ela, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Quem é a salvação que vem dos judeus? Jesus. No entanto, está chegando a hora, o véu não se rompeu ainda, Jesus ainda estava ali em carne e osso. Está chegando a hora, e de fato já chegou, porque Jesus estava ali na frente dela, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisa mais ir ao tabernáculo, ao templo, não precisa. É em espírito, adorar o Senhor em espírito. Não existe mais o Santo dos Santos. O Espírito Santo está na gente, tá? São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai não está procurando o adorador que vai. Vou na igreja presbiteriana que lá está o Senhor, a casa do Senhor. Vou na igreja pentecostal que lá está na casa do Senhor. Vou na igreja do Edir Macedo, da igreja da Graça. Eu vou na igreja, seja o que for, que lá está o Senhor. Não, meus amados. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele está na gente, tá? Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós.
Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, meus amados, o que vocês têm que entender nisso? Existe algum problema de vocês irem às igrejas, seja elas quais forem? Não. Eu não estou aqui pregando nada, ao contrário. Existe algum problema de vocês dizimarem? Não. Fez voto que vocês iam dizimar? Então vocês têm que cumprir esse voto. Se vocês fizeram o voto. Agora, o que tem problema é a pessoa falar que Deus está somente na igreja. Deus está na gente. Tá? O problema é falar que quem não dizima é ladrão e os roubadores não herdarão o reino de Deus. O problema é escutar quem diz que se você não dizimar, Deus vai fazer com que você não prospere, que também você não tenha dinheiro. Esse é o problema, é a mentira. E todo mentiroso não vai herdar o reino dos céus. Seja ele teólogo, seja ele que tenha 40 anos de ministério, seja ele excelente pregador, não vai herdar o reino dos céus. Esse é o problema. Tem problema de você guardar sábado? Não. Assim como o domingo, assim como a segunda, assim como a terça. Que o descanso não é a segunda, não é o sábado. O descanso é em Cristo Jesus. O descanso é quando a gente vai para casa, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, quando a gente vai para o trabalho. O descanso é quando a gente está de frente para o computador, o site que vocês estão acessando. O descanso é quando vocês olham para uma pessoa na rua e não cobiça ele no teu coração. Se vocês já são casados, vocês têm descanso em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo habita em vocês. Ele é o conselheiro. Esse é o descanso, meus amados. O que adianta judaizar a igreja? O véu se rasgou, se rompeu. Não existe mais templo do Senhor, tabernáculo, não existe mais guarda de sábado. Esse povo tem que parar de seguir denominações religiosas e, de uma vez por todas, estudar a Bíblia. Essa religiosidade é cancerígena, ela mata. Ela mata a alma. Eu falo de um jeito que muitas pessoas podem interpretar que eu esteja pregando contra vocês irem a igrejas. Não. Eu não estou pregando que vocês devem ir à igreja sim. É bíblico congregar. Trocar ideias com os irmãos. É bíblico. Isso só faz bem, não vai fazer mal. Mas saibam onde vocês vão congregar. Porque a palavra diz, se aquele que prega algo diferente do que está na sã doutrina, que seja amaldiçoado. E o apóstolo Paulo falou que existia uma mulher que se deitava com o pai dele. Um filho que se deitava com a mulher do pai dele. E o apóstolo Paulo falou para expulsar ele do nosso meio, porque um pouco de fermento levela toda a massa. Então, o que você tem que fazer é saber aonde vocês estão frequentando. Tá? Fez um voto em dizimar? Vocês vão ter que cumprir. Vocês não precisam fazer voto. Com Deus não se barganha. Dízimo no Antigo Testamento, não existe mais dízimo. Está trabalhando? Tem como ofertar à igreja? Sentiu no coração? Dê. Não sentiu? Vocês não vão para o inferno. Deus não vai fazer com que vocês não prosperem. Não. Claro que não. Vocês entenderam, meus amados? É simples entender o Evangelho. Não é tão difícil assim, não. É só estudar, ter vida de oração. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.